Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Bom dia, minha gente! Paz, saúde e prosperidade para você em mais uma manhã do Agir de Deus com as nossas pérolas de sabedoria. Fique com a gente que tem muita coisa boa. O espaço aqui é pequenininho, é rapidinho, mas a bênção é grande para todos nós, tá certo? E eu quero convidar você para estar conosco no próximo domingo em Curitiba, no presencial. Vem com a gente, olha, nesse endereço, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Entrada franca às 9h30 da manhã e também às 15 horas. E estando com a gente, você vai receber ali uma folha projetando 2025. A sua presença será fundamental. O convite é para todos que nos ouvem e podem estar conosco no próximo dia 15 de dezembro em Curitiba. Mais informações você pode nos seguir no Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? No Instagram. Lá tem as informações, tem o endereço e você poderá estar comigo numa live também pelo Instagram a qualquer momento. Tá certo? Gente querida, vamos então para o Salmo de hoje. O Salmo é o número 40. Começa dizendo o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Gente, eu estou lendo o Salmo 40, como eu tenho orientado vocês aqui. Leia em outro horário, com tempo, o Salmo completo. Tá? Aqui a gente lê parte e faz aqui alguns comentários, que nós chamamos aqui nossas instruções, as pérolas de sabedoria, mas para você crescer ainda mais, eu aconselho a você ler cada dia o salmo específico que nós estamos passando aqui para você. Muito bem, é interessante essa frase aqui, esperei com paciência no Senhor. A gente percebe que é uma declaração feita por Davi em um de seus salmos. Interessante que essa declaração está no Salmo 40, que eu acabei de ler para você. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então essas palavras, elas servem aqui de uma introdução para uma oração do salmista, em que ele mistura aqui louvor, ação de graças e também súplica por livramento e lamentação. Então quando ele fala esperei com paciência no Senhor, aqui podemos dizer que traduz aqui uma expressão hebraica que significa literalmente, gente, esperando, esperei pelo Senhor. Olha que legal, esperando, esperei pelo Senhor. Essa expressão é interessante porque ela combina a ideia de um intenso desejo com uma completa submissão mental à vontade de alguém. O salmista, ele esclarece que essa submissão é devida ao Senhor. Alguns eruditos dizem que a duplicação do verbo esperar no original, esperando, esperei, dizem que expressa constância, seriedade e, sobretudo, paciência. Você pode notar, quando você está numa fila de banco, fila de mercado, fila de um atendimento, um posto de saúde, ou seja, uma fila.
Pode notar, não é fácil ter que esperar a nossa vez, não é? Mas tem que esperar, é ou não é? Então aqui já começa, esperei com paciência no Senhor. Então aqui Davi, ele informa que o alvo de sua resignação pessoal e absoluta é a sua confiança em Deus. É a sua confiança em Deus. Não importa o tempo, mas ele confiava em Deus. Gente, preste bem atenção, porque isso aqui é uma questão muito importante, porque nos ensina que não é qualquer tipo de submissão, qualquer tipo de confiança ou qualquer tipo de paciência. Muitas pessoas são submissas, confiantes e até pacientes, mas é preciso mais do que isso. É preciso, minha gente, ser submisso à vontade do Senhor, ou seja, de Deus. É preciso ser confiante no propósito do Senhor. É preciso ser paciente no poder do Senhor. Por isso, faz todo sentido o salmista dizer: esperando, esperei pelo Senhor. Como é bom a gente aprender isso aqui. Quando a gente aprende esperando, esperei pelo Senhor, a nossa vida vai ser muito melhor. Pode notar, quando você se precipita em algo porque não teve paciência de esperar, eu sempre digo o seguinte, para a gente se cuidar para não queimar etapas na nossa vida. Tem pessoas que elas queimam etapa, elas querem pular uma etapa, né? E é muito ruim, porque tudo que a gente quer pular, uma hora vai fazer falta. Então, esperei com paciência no Senhor, aí ele diz assim, e ele se inclinou para mim. Então, a genuína espera paciente no Senhor não é em vão. O apóstolo Paulo diz que o Senhor conhece os que são seus, 2 Timóteo 2,19. Quando a Bíblia diz que Deus conhece alguém, isso não significa um simples conhecimento, no sentido de saber quem é tal pessoa. Deus conhece plenamente todas as coisas. Por quê? Porque Deus é onisciente. Ele tem onisciência de tudo. Ele sabe de tudo o que nós pensamos. Ele conhece o nosso ser interior. Deus sabe de tudo. Então, meu querido e minha querida que me ouve neste momento, quando a Bíblia diz que Deus conhece alguém, isso significa que ele se relaciona de forma pessoal e especial com essa pessoa. Por sua infinita graça e misericórdia, ele se atenta ao sofrimento de seu povo e se compadece dele. Interessante que aqui há algo realmente extraordinário. Davi diz que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador do universo e Senhor da história, se inclinou para ele. Olha que interessante. Isso significa que Deus, sendo tão poderoso, tão majestoso, tão glorioso e tão perfeito, age com condescendência ao desviar sua atenção de sua própria grandeza para olhar para algo ou alguém incomparavelmente inferior a ele. É o que Deus está fazendo comigo neste dia. É o que Deus está fazendo com você nesta manhã, nesse dia, você que está me ouvindo. Você que talvez acordou e disse, eu acho que Deus se esqueceu de mim, Deus não está me percebendo. Lê do engano, a prova disso que você está me ouvindo e está recebendo essa instrução logo pela manhã, se você já me ouve logo pela manhã pelo rádio. Então, meu amado e minha amada, continue firme. Deus tem muito mais para todos nós. Mas ele ainda diz que esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Então o salmista não apenas diz, esperei com paciência no Senhor, mas ele também diz, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O mesmo Deus que ouviu o clamor de Davi, ele quer ouvir o teu clamor também, meu amado. Então não perca a fé, não perca. Por isso que estamos aqui, para ajudar você. Com isso, Davi afirma que ele esperou com paciência no Senhor e essa espera foi recompensada
com atenção e livramento. O restante do salmo indica que Deus libertou o salmista do perigo e da presença da morte. Isso também revela que Davi havia passado por muitas circunstâncias adversas. Esperar no Senhor, minha gente, não significa ter uma vida fácil e sem problemas. Claro que não. No entanto, ao dizer, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, Davi declara que apesar de tudo, sua confiança em Deus continuou firme até o fim. Isso também expressa que ele foi submetido a uma longa espera. Ele sofreu demoradas tribulações, mas não desanimou. Isso significa, ou isso fica muito claro, minha gente, pela repetição aqui dessa expressão, esperando, esperei, definitivamente sua angústia não foi breve. Aqui aprendemos que Deus não age de acordo com o nosso próprio tempo. Em nossa agenda, muitas vezes parece que Deus não se mostra apressado em vir em nosso socorro. Mas isso não significa que Ele nos abandonou. Claro que não. Na verdade, propositalmente, Ele nos mantém nesse período de espera paciente, já que a longa espera possui um caráter fundamental no aperfeiçoamento da fé. É isso mesmo, aperfeiçoamento da fé. Então, meus amados e queridos, devemos então continuar a esperar enquanto estamos esperando. Devemos depositar toda a confiança em Deus e ser confortado com a certeza de que no tempo oportuno, de acordo com o soberano propósito divino, nosso livramento virá. Essa é a grande lição da declaração. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia! Querido Deus e Pai, quero te agradecer por esse salmo maravilhoso. É um salmo melhor que o outro. Salmo 40. Senhor, certamente eu e os nossos ouvintes temos algumas coisas que nós estamos esperando no Senhor, aguardando o teu sinal verde, aguardando a tua resposta, aguardando a grande virada. E nós confiamos em Ti, como eu confio. Eu creio que os nossos ouvintes também estão nessa mesma fé. Senhor, proteja a minha vida e minha família e a vida e a família de cada amado e amada ouvinte. Cada pessoa que está dedicando esses minutos para ouvir essa reflexão. Que essa pessoa tenha um dia de excelência, tenha um dia produtivo, tenha um dia frutífero, tenha um dia próspero, tenha um dia de grandes realizações e seja um dia extraordinário para todos nós. Senhor, abençoa tanto a vida espiritual, a vida física, emocional e também financeira de cada ouvinte. Abençoa o trabalhador, a trabalhadora, o empresário, o empreendedor, profissional liberal, autônomo, que seja um dia de grandes realizações e dê a todos nós sabedoria, capacidade, habilidade e livra-nos de todo o mal. Senhor, abençoa aquelas pessoas também que têm abençoado o nosso ministério Agindo Deus com uma semente financeira. Deus abençoa todos que apoiam ou aqueles que começarão a nos apoiar a partir de hoje. Que a bênção da abundância, a bênção de Jeová Jiré, o Deus provedor, seja na vida de cada um deles. Assim nós oramos, Pai, e já te agradecemos por mais um dia de vitória. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.